livros maravilhosos, maravilhosos que tem. Se você ainda não baixou a YouVersion é uma versão, é um aplicativo que a grande maioria da nossa comunidade já usa. É tipo uma rede social, só que da Bíblia. E é muito, muito bom. Tem uns planos bíblicos extraordinários. Algo muito bom. E Deus nos deu, né, essa possibilidade de aonde nós estivermos, qualquer lugar onde você está agarradinho com o smartphone ali, é só abrir e ali estão aquelas palavras abençoadoras. 1 Pedro 5, de 6 a 9. Olha para mim aqui. A fé cristã, a nossa fé, ela vive sofrendo constantes ataques. Todos os dias o inimigo procura destruir a fé e os valores cristãos. Todos os dias, para onde você vai, tudo que você faz, a forma como... o mundo está... A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então todas as coisas conspiram para que a nossa fé seja abalada. E aí eu tenho um recado para você. Cuidado. Ameaça detectada. Quando nós entramos lá no computador para ver os nossos e-mails, e aí baixou lá, né? Que menino lindo, irmãos. Olha só. Glória a Deus. Eu digo, igual Saul quando viu Davi. Quem é o pai dessa criança? Vocês não estão vendo ele, está muito alto aqui, né? Deus é bom. E aí você está abrindo os seus e-mails e daqui a pouco aparece um bannerzinho do lado aqui, assim, quá. Ameaça detectada. Algum vírus, alguém passou, alguém maldoso, né? Botou lá assim, seu depósito já foi confirmado. Aí a gente está no vermelho lá, né? Nem sabe que depósito é. Mas tal, clica, quando clica para lá, foi. Ameaça detectada. Nós precisamos estar cuidando a todo momento, todos os dias, porque o nosso adversário, ele está pronto para nos pegar, pronto para nos ferir, pronto para nos atacar, para um bote. E Pedro fala isso no capítulo 5, no verso de 6 a 9, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem... Ou vocês já foram melhor que o pessoal da manhã. 7 já falou. De manhã foi só 2. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas estejam alerta, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhes firmes, permanecendo na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só que receita, olha só que alerta que Pedro traz para nós. O nosso adversário está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Tragar o quê? Tragar o quê? Tragar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua salvação, que é o seu direito de passar uma eternidade com Cristo. Depois de um breve trecho na terra, onde a Bíblia diz que está preparado ao homem morrer uma só vez, vivendo depois disso o juízo. Tudo que o inimigo quer é roubar você. É verdade que não há nada que possamos fazer para ser salvo. Você sabia disso? Não há nada que você possa fazer. A sua salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário e fecha a conta e passa a régua. Tudo o que você tem que fazer é aceitar a Jesus, declarar a Jesus como Salvador. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos
pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz. Ele pagou o preço pela condenação, pela nossa condenação. Mesmo que você desse o seu corpo para ser queimado, desse os seus bens aos pobres, tudo o que você fizesse, poderia redundar numa atitude de coragem, numa atitude de bondade, mas a sua salvação, ela foi conquistada por Cristo na cruz. Porém, a permanência nela, a permanência em Cristo, exige cuidado, exige alerta. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A minha e a sua salvação depende de nós nos permanecermos firmes. O nosso chamado é perseverar, o nosso chamado é continuar, o nosso chamado é lutar contra a nossa natureza, é lutar contra o nosso eu, é estar firme. Precisamos ter todo o cuidado com a nossa conduta diária para não perdermos o nosso bem mais precioso, a salvação. Percebam que todos os verbos que conjugam esses versículos que nós lemos é humilhem-se, lancem-se, estejam alertas e vigilantes. Permanecer firme na fé, isso é atitude minha e sua. Mas o nosso adversário, ele está bramando como leão. E você precisa tomar cuidado, porque você está sendo seguido. Ele está bramando como leão. Você está a todo tempo, ele está ao seu redor. Aonde você vai, aonde você estiver, ele está lhe seguindo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E o diabo, ele é real. Ele é real. O texto da Bíblia diz que ele é o nosso inimigo. A Bíblia trata ele como Deus deste mundo, o Deus desse século, o pai da mentira. Ele é assassino desde o início. E o termo grego para traduzir por diabo, a palavra é diabolos. Na realidade significa difamador e também acusador. Prestem atenção. Ele nesse texto, ele é comparado a um leão. Ei, ele não é o leão. Ele não é o leão. O leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Contra ele não há nada que se vença. Contra ele não há nada que possa derrotá-lo. O animal reconhecido como o rei da floresta é o leão. Pode estar a maior bagunça lá, e os macaquinhos gritando, e eles fazendo aquela festa. Quando um leão ruge, assista um documentário para você ver. No rugido de um leão, todos os animais frouxam. Eles param, eles olham. Aquilo ali é como se fosse uma ameaça. Como se fosse, não, é uma detecção de ameaça. Ei, o leão acordou, está rugindo. De onde é que está vindo? Mas a Bíblia diz que ele não é um leão, mas ele ruge como um leão, procurando nos intimidar. O seu rugido, ele causa pânico, ele causa medo ao redor de onde ele está. E é assim que o diabo tenta fazer conosco. É assim que o nosso adversário, ele batalha, ele trabalha, tentando nos trazer esse sentimento de medo. Quem sabe você diga assim, olha, eu nunca vi o diabo. Eu não acredito muito nesse negócio aí, mas eu também nunca vi. Eu também nunca vi um diabo. Só que eu já vi ele personificado entre muitas pessoas, entre muitas situações. Talvez você não tenha o visto, mas eu já estive muitas vezes de frente a frente com os seus servos. Muitas vezes em situações que era evidente, era claro. Uma vez eu abordei um cidadão aqui no portão,
E ele começou a conversar comigo e eu esperei que ele contasse a sua história. E a partir do momento em que eu comecei a falar de Jesus para ele, o seu rosto transfigurou-se, a sua voz mudou. Ele olhou para mim e disse assim: eu tenho ódio de ti. Eu olhei na cara e disse: eu também tenho ódio de ti, mas vai ficar aqui porque eu tenho que falar. Eu vou acabar de falar o que eu tenho que falar. Se você acha que o inimigo vem, o diabo vem para se apresentar para você, como estão nas histórias que a gente vê, aquela situaçãozinha toda assim e tal, não. Ele vem de uma forma sutil. Ele vem de uma forma sutil. E preste atenção, nós não estamos lutando contra gente feita de carne ou de sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Há uma grande batalha contra a sua vida espiritual sendo travada. Não há descanso, não há férias, não há final de semana. A saída é estar vestindo de toda a armadura. Nós precisamos estar prontos para que nós possamos permanecer em Cristo. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus prometeu que todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Amém? O inferno não vai prevalecer sobre a sua vida. O adversário, eles não vão prevalecer, não. Você é a igreja do Senhor, e o anjo do Senhor, ele é o guardião, ele cerca, ele defende aqueles que o temem. A promessa é que nós seremos livres pelo Senhor e pelos seus anjos. A promessa de Deus é que nós sejamos livres pela atuação dos anjos do Senhor. Mas a batalha está travada. O nosso adversário está pronto a nos atacar. Não tem para onde você correr. A todo tempo você está sobre alvo, sobre a mira do nosso adversário. Mas Pedro, ele deixa umas receitas. E Jesus nunca vai colocar você numa situação em que ele não lhe dê o escape. Não vai. E a primeira dica que Pedro deixa aos irmãos para quem ele escreve aquela carta, e consequentemente a nós, é o seguinte: declare a sua dependência em Deus. Declare a sua dependência em Deus. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Cristo. E aí uma perguntinha básica: você é autossuficiente ou sustentado pelo alto? O termo humilhar-se está falando de uma dependência, está falando de uma entrega. E a pergunta é para mim e para você: você é autossuficiente ou você é sustentado pelo alto? A soberba é uma das armas mais utilizadas pelo inimigo. Foi a soberba, o orgulho, a autossuficiência que levou a Lúcifer, anjo de luz, à sua queda. Ele disse: eu vou subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas, dominarei todos os anjos. Sentado no trono mais importante, subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Foi a consequência de ele ter sido jogado para um lago de fogo. Ah, como tem isso! Como nós somos tendenciosos a nos achar. Como nós somos tendenciosos, até tem gente que nem se acha, irmãos. Tem gente que já tem certeza. Tem gente que já se acha tão apto, tão bom, já fez tanto, já se sentiu tão forte, que ele só não é igual a Deus, mas ele está ali assim, ó. E esta autossuficiência, esta ausência, esse roubar da sua humilhação diante de Deus, lhe coloca num risco muito grande. E você vai pensar: não, eu posso, eu consigo.
Mas a Bíblia diz assim, ó, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Você já pensou em ter Deus contra você por causa do seu orgulho? Já pensou o que seria numa atitude sua de se achar, de se impor, você ter Deus contra você? Porque a Bíblia diz que Ele abate o exaltado, mas Ele exalta o humilde. Seja dependente de Jesus e tenha nele a sua fonte de resistência. É Ele quem protege das investidas do inimigo. E no tempo certo, Ele te exaltará. Se você se lançar aos pés de Cristo, Ele irá tomá-lo em seus braços. Quando você entender que você não é nada, quando você entender que realmente você é falho, você é fraco, e você se lançar aos pés de Cristo, você não ficará lá prostrado por muito tempo, Ele lhe tomará em seus braços. E a segunda dica de Pedro diz assim, ó: troque o seu medo pela fé. Troque o seu medo pela fé. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Abra mão da sua ansiedade. Pare de sofrer por antecipação. A ansiedade, ela nos rouba a paz. O que é a ansiedade? Senão a preocupação que algumas coisas irão dar errado. A Bíblia deixa bem claro para mim e para você: toda a ansiedade vai nos roubar. Vai nos roubar daquilo que Deus tem para nós. O texto está sendo bem claro. Deus tem cuidado de vocês. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao seu favor. Eles estão ao seu redor. Eles estão cuidando de você. Você não dá um passo em falso. Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. O cuidado de Deus na sua vida, Ele é constante. Não deixe a ansiedade lhe roubar a paz e impedir o agir de Deus sobre a sua vida. A ansiedade, ela nos coloca num ciclo vicioso. Sabia disso? Porque a ansiedade, ela traz a dúvida. E a dúvida, ela traz o medo. E o medo, ela é uma porta aberta para que o nosso adversário possa trabalhar. Imagine você, quando você tem uma confiança numa determinada pessoa, e numa situação, você diz assim, você descansou nela. Aquilo não vai lhe trazer dúvida, aquilo não vai lhe trazer medo, porque não há uma ansiedade, há uma confiança plena. Esse ciclo vicioso faz com que você tenha a ansiedade. Depois da ansiedade, a dúvida. E depois da dúvida, o medo. Não são as nossas dúvidas que nos trazem medo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir? Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que eu vou continuar nessa situação? Quando você coloca um será, quando você coloca um medo, automaticamente você se torna presa fácil para o seu adversário. Ele trabalha na área da sua mente. E ele vai entrar, quando você se abrir para o campo da dúvida, ele começa então, cada vez mais, colocar em xeque a sua confiança em Deus. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a ficar ansiosos. E qual é o melhor remédio para a ansiedade? Rivotril? Não, não é Rivotril. Fluoxetina então? Também não é fluoxetina. O melhor remédio para a ansiedade, o antídoto para a ansiedade é a oração. É a oração.
não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. Coloque os seus medos diante do Senhor. Apresente a Ele todas as suas preocupações. Viva o sobrenatural. E troque o seu medo pela fé. Através das nossas orações, através da nossa súplica, ela misturada com ações de graças, aquela gratidão, nós apresentamos o nosso pedido, porque quando você agradece a Deus por aquilo que você está pedindo, automaticamente a sua fé é elevada, a sua certeza do que você vai receber, ela é reforçada, e a ansiedade, ela acaba caindo por terra. Aleluia. E a paz de Deus, que excede em todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações. Quando você se lança aos pés do Senhor, lança sobre Ele todas as suas ansiedades, e aí acontece o ciclo virtuoso. O medo, a ansiedade, as dúvidas nos leva a um círculo. Não entendi. Vocês estão aí, eu não lembrei mesmo. Leva-nos a um círculo vicioso. Cada vez a coisa vai ficando pior. Mas quando você leva, a Bíblia diz que quando você entrega as suas ansiedades a Cristo, você descansa nele, aí você começa a viver um ciclo virtuoso. Qual é o ciclo virtuoso? Troque a sua ansiedade pela fé, troque a sua dúvida pela certeza da vitória, e troque o seu medo pela convicção que o Senhor está cuidando de você. Declare como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu não sei qual é o Deus que você está servindo, mas uma coisa eu sei: eu tenho certeza que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu sonho. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem desceu ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para você, e não é justo que você faça isso com Deus. Ele lhe chamou, Ele lhe escolheu, lhe trouxe para perto de você. Então não fique nesse ciclo. Entre num ciclo virtuoso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Oh, glórias a Deus. Irmãos, rede, né, Andréia? Rede, aguinha de coco, praia de Jericoacoara, está tudo 10. Não dá essa sensação? Mas não é isso que Pedro diz. Não é isso que Pedro diz. Uma coisa é você descansar em Deus, outra coisa é você baixar a guarda. A Bíblia diz: estejam alertas, vigiem, sempre alerta. Sempre alerta. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Estejam alertas, vigiem, sejam sóbrios e vigilantes. Nos fala de um equilíbrio, de viver uma vida equilibrada diante de Deus. Ser sóbrio é não baixar a guarda, porque a todo momento, aonde você estiver, não tem férias, não tem descanso, não tem dia. Nós precisamos estar alertas, vigiando, porque a qualquer momento Ele pode mandar um dos seus emissários e nos pegar quando a gente menos espera. Por isso, esse alerta de Pedro a nós: estejam alertas e vigilantes. O propósito do inimigo é nos destruir. O termo
o texto ele ordena que você esteja sempre com o seu sistema de defesa ativado, porque ele é um leão impetuoso. Não facilite, proteja-se, esteja protegido, não demole para o inimigo, não brinque com o pecado. Ei, escute para mim, não brinque com o pecado. Coloque ao seu redor uma proteção dos seus sentidos. Eles são como campo de pouso de Satanás. Coloque uma proteção forte ao redor dos seus sentidos. Eles são um campo de pouso para Satanás, especialmente olhos e ouvidos. Cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Irmãos, o inimigo ele tem tentado, ele tem se aperfeiçoado em tentar derrotar o homem desde que o homem é homem. Não pense que não dá para dar nó, não dá para tratar com desprezo. Ao diabo nós damos o que ele merece, e ele não merece nada. Toda a honra e toda a glória nós daremos ao Senhor, porém não dá para vacilar. Nós temos a nossa natureza. Cuidado com aquilo que você coloca os seus olhos. Ficou politicamente correto. A sensualidade, ela está em todo lugar. O inimigo tem trabalhado a uma organização para desmoralização, para tornar banal. Ei, escute aqui para mim. Aquilo que é errado, mesmo que todos façam. E o que é certo, mesmo que ninguém faça. Não há meio termo. Nós precisamos temos muito cuidado. Porque uma imagem que nós colocamos os nossos olhos e nós fitamos os nossos olhos nela, aquilo desce ao coração. E é incrível, porque muitas vezes nós somos expostos a situações, e que livre-nos o Senhor de buscá-las com as nossas próprias mãos. Mas hoje está estampado para tirar de nós o foco da santidade. Existe tantas que até parece que já ficou comum, mas não é comum. Não é comum. Não é comum que você ache normal. Não é comum, você é santo. Você foi escolhido, você foi separado. Você é especial. Deus te chamou para andar mais perto, e o que Ele pede de você é santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí você dobra os seus joelhos, e parece que quando você fecha os seus olhos, parece que é um start, liga o botãozinho, tuft, feedback. Tome cuidado com os seus olhos. Tome cuidado com o que você ouve. Ei, nós engravidamos pelo ouvido. Você escuta uma coisinha, e aquilo começa a gerar dentro de você, e aquilo você não concorda, e aquele feto começa a ser gerado, e aí vem o inimigo, usa outro inimiguinho, e aí vem, tu soubesse daquele negócio, sube, pois é, e está aqui, e vai sendo gerado dentro de você o pecado, muitas vezes o ódio, muitas vezes o rancor, muitas vezes a... crente não faz isso, então não vou falar no microfone. Alguém conta, irmão, é assim, olha, ele contou para mim não dizer para ninguém, mas assim eu vou falar, porque eu preciso de ajuda em oração. Nesse caso, meu irmão, nós precisamos orar. Você não pode impedir de uma ave voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça um ninho. Portanto, esteja alerta, sempre alerta. Você tem um chamado a abandonar a ansiedade, mas nunca de baixar a guarda. Aleluia. Vistam de toda a armadura, para que possam ficar firmes. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
estejam firmes. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos para andar depressa na propagação do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estejam alertas e estejam protegidos, porque o dia mau vem. E a quarta dica que Pedro dá, e aqui nós caminhamos para o final, ofereça resistência. Ofereça resistência. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos como vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ei, está passando por luta? Está passando por problema? Entra na fila, meu irmão. Entra na fila. Você não é o único. Você não é o único. Você foi escolhido para vencer, mas você não é o único que está passando por essas tentações. As armas são as mais diversas possíveis. O arsenal do nosso inimigo tem de tudo quanto é ferramenta que você possa imaginar. Ele conhece justamente as suas fraquezas. Ele te conhece muito bem. Ele veio te estudando, ele vem me estudando desde que eu sou pequeno. Apesar de ele não conhecer os meus pensamentos, mas ele conhece as minhas reações. Quando eu preciso oferecer resistência ao inimigo, ele está me pedindo para que eu me porte de forma que o inimigo não encontre em mim um alvo fácil. Que ele não encontre em mim um mecanismo tão simples que ele não precise nem fazer esforço. Deus conta com a sua coragem de resistir exatamente na área em que você é mais fraco. A única forma de nós vencermos é resistindo o inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não pensa que você irá ficar imune. Deus me livre de pensar. Não brinca com o pecado. Não catuca a onça com a vara curta. Você sabe a área em que nós somos, nós conhecemos a nossa área, e sabemos a área em que nós somos mais fracos, mais frágeis, mais suscetíveis ao erro. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Somente a nossa resistência às forças do mal fazem o inimigo fugir. Ele não tem medo, escuta, ele não tem medo do nosso conhecimento. Ele não tem medo de quanto você conhece da Bíblia. Ele não tem medo se a sua mãe, a sua avó era uma assembleiana do reteté, que pulava e que fazia aviãozinho e que gastava horas no círculo de oração. Ele não está nem aí para se você na sua mocidade não perdia uma vigília. Resistam-lhe firmes na fé. E quando ele se levantar, e aí escute uma coisa que eu vou te dizer. Nós não conseguimos vencer sozinhos. Não tente vencer sozinhos. Há áreas da nossa vida que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. Quando nós pecamos e nós nos arrependemos e nós vamos diante de Deus, o perdão do nosso pecado está garantido na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas permita-me dizer, cada um de nós tem a coisa. Eu ouvi uma ministração disso há muitos anos atrás e eu nunca mais me esqueci dela. E repetidas vezes eu digo isso nas pregações porque acho isso muito interessante. Moisés tinha coisa, Davi tinha coisa, Paulo tinha coisa, Pedro tinha coisa. Que coisa é essa coisa, pastor? Sabe quando você está em Cristo e você está buscando o Senhor, e você está bem, e há uma comunhão entre os irmãos, e a sua vida em Cristo vai indo de vento e popa, e tudo está certo, você está feliz, porque você está servindo ao Senhor, e os dias passam, e nós vamos nos acostumando,
E quando nós menos esperamos, nós paramos e pensamos: meu Deus, de novo, que coisa, Senhor, pequei no mesmo pecado outra vez. Talvez aqui nesse lugar só eu tenha chegado algumas vezes na presença do Senhor com vergonha, por estar pedindo perdão do mesmo pecado, mais uma vez. É exatamente nesse ponto, é o seu ponto frágil, é o calcanhar de Aquiles. E às vezes quando o pastor está falando assim: meu Deus, já se pinta, né, aquele quadro, já o quadro tradicional da queda do crente, da queda dos pastores. Mas existem alguns pecados que vão levar para o inferno, e um deles é o desânimo. Quantas vezes nós vamos recomeçar? Quantas vezes nós vamos olhar para trás e dizer: que coisa, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, que coisa, passou um domingo, 2 domingos, 3 domingos, e o desânimo bate de novo. E se existe lá no inferno uma hierarquia de coisas que o inimigo usa para derrotar, eu diria para mim e para você que o desânimo é top 10. Porque como nós somos açoitados pelo nosso inimigo, e há coisas na nossa vida que nós não vamos conseguir vencer sozinhos. A Bíblia diz, já deixa escrito: ei, confessem as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Para que, não só para que sejam perdoados, mas para que sareis. Procure uma pessoa em quem você confie, uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus. Abra o seu coração, peça ajuda, seja insistente, seja homem, já que a sua avó não foi. E quando bater o desânimo, e se você sabe que você é suscetível a isso, quando você for fazer uma viagem, se programe para voltar mais cedo. A sua vida está em risco, porque o diabo anda ao seu redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Resistir-lhes firmes na fé. Resistir-lhes firmes da fé. E é interessante porque a palavra resistência não nos remonta a mumu, a beber ovos e comer leite. Não. A palavra resistência nos remonta à força. Ninguém resiste a nada, nem um Zé Mané, que digam-se os lutadores de jiu-jitsu desta igreja. Resistência é você ir até o último golpe. Resistência é você dar o seu sangue, é tirar do seu melhor. Resista-lhe firmes na fé. Somente na resistência é que nós vamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Essa reflexão é um alerta, é um chamado à responsabilidade de todo cristão, para que você possa vencer as ameaças do maligno. Lembre-se, eu fico pensando aonde você poderia estar, aonde eu poderia estar, se muitas vezes eu não tivesse desanimado. Eu fico pensando o que Deus poderia ter feito no meio aonde eu vivo, se eu não tivesse olhado para trás, se eu tivesse resistido a algumas tentações, e não tivesse colocado a culpa nos outros, mas me humilhado diante da presença do Senhor. Para que você possa vencer, declare a sua dependência em Deus. Seja dependente dEle, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você não é nada sem Ele, você não vai lugar nenhum sem Ele. Troque o seu medo pela fé. Acredite, vai dar certo. Tem um Deus que luta por você. Tem um Deus que luta por você.
Acredite, você foi chamado para vencer, e não importa em que momento você está da sua vida, Ele lhe escolheu para vencer. Então troque o seu medo de ser derrotado pela fé. Esteja sempre alerta, não dê bobeira. O inimigo não tira férias. Esteja sempre alerta. E a quarta, ofereça resistência. Ofereça resistência. Ofereça resistência. Lute com todas as suas forças. A sua vitória está garantida com Cristo. O que é nascido em Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos ter certeza que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você foi chamado para vencer. Há um propósito de Deus sobre você. Pedro deixa escrito exatamente isso para mim e para você. Então há uma vitória de Deus para você. Você vai experimentar algo extraordinário em Deus. Extraordinário em Deus. Curve a sua cabeça. Pai, eu me coloco aqui, Senhor, como o mais pequeno entre os irmãos, e peço sobre mim a tua misericórdia. Eu preciso de ti, Senhor, porque a todo momento o nosso adversário, ele luta, ele brama. E se tu nos traz a uma ministração como essa, é porque eu tenho plena convicção, Senhor, porque há pessoas aqui em que se sentem ameaçadas, sejam por quais setas forem, Senhor. Mas eu quero clamar a ti. Eu quero clamar a ti, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E eu sei, Senhor Jesus, em quem eu tenho crido, e estou bem certo que tu és poderoso para me guardar em ti, como guardar os teus filhos que estão aqui. Dá-nos um coração resistente. Dá-nos um coração resistente. Dá-nos, Senhor, forças para enfrentar, para não desanimar, seja lá em que for as circunstâncias. Nós estamos aqui, Senhor, e declaramos sobre a nossa vida: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém.